Oi, gente, eu sou o Toshi, do grupo Semeando Evangelho. E hoje estou aqui com o Frei Silvio, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que vai falar pra gente sobre vocações. Mas não é aquela vocação tipo médico, engenheiro, cozinheiro, né, Frei? Peraí, Toshi, peraí. Não é bem assim, Toshi. Isso, a gente diz assim, não é uma vocação, Toshi. Isso aí a gente diz que ela é uma profissão. Médico, tal, é uma profissão. A vocação é um chamado. Deus chama, a pessoa responde. Mas hoje, Toshi, nós vamos conversar sobre vocação religiosa. Tá, mas como assim, Frei? Então, Toshi, todos nós, todo batizado, ele é chamado a viver uma vocação, certo? Certo. Aí temos a vocação do leigo, como, por exemplo, catequistas, ministros, leigos engajados na comunidade. Então, esses são a vocação laical. Aí nós temos a vocação à vida religiosa, ao diaconato permanente, ao sacerdócio, ao episcopado. Isso aí é uma vocação. Deus chama, o homem responde. Mas, Frei, todo mundo recebe esse chamado? Explica pra gente. Todos nós recebemos esse chamado. Só que tem algumas pessoas que não têm a vocação para a vida religiosa. Tem vocação para a vida matrimonial. E aí, na caminhada, cada um vai fazer o seu discernimento, né, Toshi? E vai descobrindo a sua vocação. Tá, nossa. O diácono também faz isso? Pensei que é só o sacerdote. Não, Toshi, peraí. Nós temos na igreja os três degraus da ordem, né? Temos o diaconato permanente, certo, o diaconato transitório, certo? Certo. Aí do diaconato transitório, aí a gente vai para o sacerdócio. Tá. E de repente a pessoa também pode ser chamado para ser bispo, que é o terceiro grau da ordem. Então nós temos o diaconato que é permanente, por exemplo, que são homens casados, né, que têm a sua esposa, filhos, né, já constituiu a sua família, certo? Certo. Mas ele recebe um chamado para ser diácono. Aí nós chamamos que ele é diácono permanente. Tá, então nós temos o Dule e o Vicente. Eles se enquadram nessa categoria? Exatamente, eles são diáconos permanentes. Mas ele pode ser padre um dia? Pode. Por exemplo, se um dia a esposa vier a faltar, né? E eles já tiverem os seus filhos criados, aí eles podem, se eles quiserem, eles podem pedir para ser ordenado sacerdote. Nossa! Mas ele usa a mesma roupa que você, né, Fê? Não, peraí. Eles usam uma roupa um pouquinho diferente. A túnica branca é bem parecida, é igual. Tá. A branca é igual. Agora, o freio, o padre, ele usa a túnica, a estola, né? E a casula, certo? Certo. Isso. O diácono vai usar a túnica, Tá. a estola transversal, né? Né? Ah, tá, aquela faixa que passa. Parece uma faixa, né? Isso. E vai usar a dalmática, que é parecido com a casula. Então, mas eles têm família, mas eles ajudam muito o senhor na igreja, né? Sim, o diácono, o Toshi, o diácono, ele pode celebrar
ele pode assistir ao casamento e ele pode celebrar os batizados. Tá, mas e a comunhão? Como que fica? Não, daí ele não pode celebrar a Eucaristia, porque ele não foi ordenado para isso. Ele não é padre. Só o padre tá. e bispo que pode fazer a consagração. E ele também, só você pode confessar também as pessoas, eles não. Isso, só o padre e o bispo pode confessar, dar a unção dos enfermos. Nossa! E celebrar a missa. Só o padre e o bispo que pode. Uau! Viu só? A minha avó disse que o sacerdote realiza o momento mais importante da missa, Sério? a Eucaristia, que através da mão do sacerdote consagra o pão e o vinho, que se torna o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Parabéns, a tua avó tá muito por dentro das coisas, hein, Toshi? É, pra você ver, eu tô aprendendo com ela também. Que bom, hein? Continue assim, Toshi. Então, Frei, é uma grande responsabilidade tudo isso, não é, Frei? Sim, Toshi, verdade, né? Ser padre, ser religioso, ser diácono, ser bispo é uma grande responsabilidade. Por quê? Porque nós estamos à frente de uma comunidade, Toshi. Tá. E nós temos que orientar este povo para chegar ao reino de Deus. E, Frei, por que a gente tem que se confessar? Uai, Toshi, peraí, Toshi. Mas a tua avó, por exemplo, não falou que quando a gente foi batizado, foi apagado todo o pecado, certo? Foi. Isso. Mas só que no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida, a gente foi cometendo os pecados leves e os pecados graves e os pecados mortais que nós precisamos confessar para apagar esses pecados, para que Deus nos perdoe dos nossos pecados. Puxa vida, nunca imaginei que fosse tão importante se confessar. Com certeza. E verdade, quando um sacerdote ouve a confissão, não pode contar pra ninguém? Exatamente, Toshi. Quando o padre ouve a confissão, ele não pode contar nem pro Papa. Sério? Sério, porque no dia da sua ordenação, o padre fez um juramento de sigilo de confissão. Tudo aquilo que ele ouve em confissão não pode contar pra ninguém, Toshi. Legal. Gostaria que meu irmão fosse sacerdote. Assim ele não iria contar minhas artes pra minha mãe mesmo. Ah, mas pelo amor de Deus, hein, Toshi? Só você mesmo, ele tem que levar uns tapinhas, viu? Ah, Frei, mas o que é Messi, Frei? Que é o quê? Messi, não é o jogador Messi, não, né? A Messi. Messi. A Messi. A Messi é grande, os operários são poucos? Isso, isso. Messi. É que eu escutei isso, mas não sabia o que era. A Messi, Toshi, são o povo, os discípulos, os fiéis, os batizados, aqueles que pertencem à igreja. Esses são chamados a Messi. Aí por isso que Jesus diz no Evangelho assim, ó, a Messi é grande, os operários são poucos. Pedi ao dono da Messi que mande mais operários. Vixe, então tem muito trabalho. Como diz minha avó, tem muita gente trocando o certo pelo errado. Tem o muita sacerdote gente. tem muito trabalho. Muitas famílias precisam de sua doação, dedicação e amor. Mas, Frei, conta Certo. pra gente, como foi teu chamado? Então, Toshi, meu chamado se deu há muito tempo, né? Quando eu era ainda adolescente, eu queria ser padre, né? Mas depois eu tive que trabalhar, né? Ajudar a mãe em casa, porque meu pai ficou doente. E aí eu adiei essa minha resposta. Mas, como eu falei no início, quando Deus chama, Ele chama. E Deus tem o seu tempo. Sim. E aí, quando eu estava no grupo de jovens lá em Curitiba, na Vila Nossa Senhora da Luz,
e participando do grupo de jovens e tal, engajado na comunidade e tal. Aí um dia eu falei para o Frei, um dia eu pensei em ser padre, mas isso faz muito tempo, Frei. E ele ficou aquilo na cabeça e tal. Aí um dia ele falou assim: Silvio, eu preciso conversar com você. Sério? Tem coisa, né? Aí quando nós sentamos para conversar, a primeira pergunta que ele me fez é: mas Silvio, que história é essa que você quer ser padre? Bom, eu falei: olha, mas isso faz muito tempo. Aí depois dessa conversa, Toshi, nós fomos conversando, eu fui falando para ele das minhas ansiedades, né, dos meus sonhos, dos meus projetos e tal. E aí fomos fazendo uma caminhada de 1 ano. Tudo isso? Tudo isso. E aí no final dessa caminhada, aí eu disse para ele: olha, Frei Maria Osvaldo, eu também quero ser padre, eu também quero ser. Só que tem uma coisa, Toshi. O quê? Eu não sabia diferenciar o que era um padre de um religioso. Tem diferença? Para mim era a mesma coisa, né? Poxa. Aí depois na caminhada que eu fui descobrindo, né, que ser religioso é um chamado, é uma vocação. O sacerdócio é uma consequência desse chamado. E foi a partir disso, então, que eu decidi ser frade capuchinho, padre na Igreja de Deus. Que lindo! Sabe, Frei, para termos mais jovens como o senhor, que digam seu sim ao chamado, para nos guiar ao caminho de Deus. Muito obrigada pelo seu sim, viu, Frei? Muito bem, Toshi. Bem lembrado. Que a nossa comunidade possa rezar para que possamos tocar no coração dos jovens, para que eles também possam responder ao seu chamado. Frei, e para o próximo encontro nós vamos falar sobre vocação religiosa ou matrimonial? Isso, nós vamos conversar sobre a vocação religiosa. Então, o que nós vamos falar para o nosso povo? Até a próxima. Paz e bem, tchau. Paz e bem.